noite, pessoal! Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. O meu nome, para quem não me conhece, é Sara Carpes e pela terceira vez a gente está aqui com mais uma videoaula. Então hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais na Itapaeja, conforme foi orientado pela Universidade Anhembi Morumbi. Esse aqui é um projeto de extensão que atende ao estágio obrigatório correspondente ao 7º semestre, reta final. E antes de mais nada, quero dizer que eu estou muito feliz em produzir mais uma videoaula aqui para vocês. Então, de agora em diante, nós vamos juntos. Então, sem muita delonga, vamos ao que interessa, né, gente? Na nossa aula de hoje, eu vou fazer um apanhado aqui para vocês sobre tudo que nós vamos aprender aí ao longo dessa uma hora e pouquinho. Nós vamos começar pela introdução e os conceitos da Itapaeja, né? Então, questão de legislação, a história, né? Vou contar um pouquinho para vocês. Depois disso, nós vamos fazer uma produção textual a partir da interpretação de imagens e reflexão de um vídeo muito especial. Esse vídeo se chama A Arte do Otimismo, de J.J. Johnson e Kai Winding, acho que é assim que fala. Além disso, nós vamos fazer aí uma receita de bolo de cenoura. Vamos entender um pouquinho mais o conceito de medidas, frações, proporção dos ingredientes e também o gênero textual em si, né? A estrutura de uma receita. O que precisa ter? Ela precisa ter começo, meio e fim? Não, posso começar pelo final? Tudo isso nós vamos entender aí qual é a estrutura geral de uma receita ou até mesmo de contar uma história, né? Esse gênero informativo e explicativo nós vamos aprofundar um pouquinho aí dentro do nosso cotidiano. Então, além de deixar todo mundo, né, com água na boca, nós vamos aprender aí, quem sabe futuramente alguém não quer fazer uma receita aí pra nós. Depois eu quero ver aí, ouvir de vocês todas as receitas preferidas, né? E depois aí da gente entender essa estrutura, né, de um texto informativo, explicativo, nós vamos para a interpretação e para a reflexão de uma música muito legal, chamada O Sal da Terra, de Beto Guedes. Então vou provocar vocês aí a reflexão para uma introdução aí da geografia contemporânea, né? Então, a nova geografia. Eu vou dar uma pincelada aqui rápida para vocês, que depois nós vamos aprofundar. Basicamente, eu vou passar para vocês que a geografia ela tá à nossa volta, né? Muitas pessoas pensam que a geografia a gente não vai usar para nada no nosso cotidiano, e nós usamos ela o tempo todo, inclusive aí com o auxílio da tecnologia que tanto nos ajuda, né? Então daqui a pouquinho a gente volta. Fiquem agora com o nosso vídeo explicativo. Até já. A história do EJA no Brasil. A história do EJA, o ensino de jovens e adultos, assim como a história do processo educacional no Brasil, se inicia já no período da colonização, quando os jesuítas chegam à colônia para catequizar os indígenas, o que se iniciou por volta do ano 1549, e assim se manteve por mais de 200 anos. É importante destacar que essa educação não tinha um caráter acadêmico, mas apenas instrucional, como, por exemplo, a orientação de plantio e cultivo agrário. Porém, com a chegada da família real no Brasil em 1808, ocorreu a expulsão dos jesuítas do país, e somente no dia 6 de setembro de 1878, o Decreto Imperial número 7031 criou os primeiros cursos noturnos para adultos do sexo masculino analfabetos. Somente mais de 50 anos depois desse decreto, quando o Brasil já havia se tornado república, é que foi mencionada a necessidade de criar o primeiro Plano Nacional de Educação, no artigo 150 da Carta Magna,
também conhecida como a Constituição Brasileira de 1934, que estabeleceu a educação como dever do Estado, determinando que o governo deveria oferecer o ensino gratuito e integral a todos, inclusive aos adultos que não puderam concluir os seus estudos no ensino regular. Os anos 40 foram determinantes para a educação de jovens e adultos, haja vista que se iniciaram campanhas nacionais voltadas para esses alunos. Em 1947, surge o SNEA, Serviço Nacional de Educação de Adultos, e junto com ele ocorre a primeira campanha nacional de educação de adolescentes e adultos, o CEAA. Também é em 1947 que acontece o primeiro Congresso Nacional de Educação de Adultos. Entre os anos 1958 e 1961, ocorre a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo, o CNEA, que intensifica ainda mais os trabalhos voltados para o público do EJA, o que tornou a percepção do ensino de jovens e adultos mais popularizado e com ideais de cunho libertário. É importante destacar que na década de 60 houveram também alguns movimentos regionais de educação de adultos, como por exemplo o CIREPA, Sistema Radioeducativo da Paraíba, que objetivava promover a educação dos jovens e adultos através do rádio. Durante 10 anos, de 1959 a 1969, esse sistema de ensino foi muito utilizado em diversas regiões do país. Com o golpe militar de 1964, o ideal de uma educação libertária foi suprimido. Foi quando, em 1967, surgiu a ideia do Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização, que tinha um cunho de ensino mais técnico. O Mobral foi implantado na prática de 1970 até 1985, quando ocorreu o fim da ditadura militar no Brasil. Em 1985, surgiu uma iniciativa do Ministério da Educação chamada Fundação Educar, que tinha por proposta a redemocratização do ensino de jovens e adultos. Porém, ela durou apenas 5 anos no país. Já no ano 1996, foi promulgada a Lei nº 9.394, a chamada nova LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela reafirma a necessidade de um EJA gratuito que garanta o acesso e a permanência dos jovens e adultos nas escolas públicas. Em 24 de junho de 2005, o Decreto número 5.478 lança o Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, que visava aperfeiçoar profissionalmente os alunos do ensino médio do EJA. Porém, a partir do dia 13 de julho de 2006, no ano seguinte, com o Decreto número 5.840, o programa foi ampliado para toda a educação básica e passou a se intitular ProEJA, ou seja, o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Vimos que o EJA sofreu diversas transformações ao longo dos anos no Brasil e ainda vai passar por muitas outras. Em tempos de pandemia, por exemplo, percebeu-se que os desafios se intensificaram, mas também demonstraram que é possível proporcionar um ensino de qualidade aos adultos e jovens brasileiros.
Gostou do vídeo? Então inscreva-se, curta e compartilhe o conhecimento. E aí, gente, o que vocês acharam aí dessa introdução, desse conceito? Me contem aqui, depois nos comentários. É muito importante, né? Eu gosto de frisar a questão de conceito mesmo, a gente entender um pouquinho da história do nosso país, entender um pouquinho de como começou. A gente acha que às vezes começou ontem, né? E aí tem toda uma história, toda uma cultura, né? Pra gente desbravar. Bom, então agora que nós já entendemos esse conceito da EJA, nós vamos passar para o conteúdo, né? Então nós teremos 2 momentos. Nesse primeiro momento, começando pela produção textual, nós vamos assistir um vídeo, como eu já tinha falado lá no comecinho, muito especial. Ele se chama Arte do Otimismo. Eu vou deixar o referencial bibliográfico, tá? Na descrição do vídeo e no relatório final do estágio. Ele tá disponível aqui no YouTube. Vou deixar o vídeo, a descrição dele para vocês. Depois de nós assistirmos esse vídeo, nós vamos conversar sobre o sentido dele e a partir daí vamos fazer uma produção textual com um resumo, né, dos principais tópicos da ideia central do texto. Voltamos. E, gente, que vídeo lindo, não é mesmo? Então, assim, apesar do personagem não pronunciar nenhuma palavra, fica muito claro, subentendido, a mensagem central, né, do vídeo. Então, observem que, apesar da imagem central ficar clara, cada indivíduo ele analisa e compara de acordo com as suas vivências, com as suas experiências. Afinal, somos únicos, né, seres integrais, individuais. Então, eu quero saber de vocês, qual é a mensagem que esse vídeo passou para vocês? Vamos escrever? Então, assim, se vocês precisarem assistir o vídeo novamente, com calma, eu vou colocar aqui na mensagem de acordo com a minha visão de mundo, né? Então, a mensagem pelos meus olhos e pelo meu entendimento. Escrevam nos comentários a reflexão de vocês, que eu quero muito ler. Então, assim, em resumo para mim, esse vídeo é especial e com a simplicidade, apesar, né, da simplicidade dele, ele nos traz reflexões muito profundas. E a ideia central, na minha opinião, é que somos o nosso maior adversário. A gente se cobra muito, né? Então, nas grandes dificuldades das nossas vidas, podemos sempre virar o jogo a nosso favor. E embora muitas vezes achemos que os outros são um obstáculo, nosso maior desafio é vencer a nós mesmos. Perfeccionismo, muitas opções, tecnologia, era da comparação, né? Então, o que a gente precisa ter em mente é que nós somos o nosso maior crítico e também somos o nosso maior incentivador. Cabe a nós decidir que papel nós vamos escolher para levar as nossões vidas. Então, seja um incentivador de pessoas, seja você o seu maior incentivador. Pense que de cobrança, comparações, a internet está cheia, tem muita gente aqui querendo ditar padrões, né? Então, por que não que nosso padrão seja sermos felizes, né? Dentro ali da nossa totalidade, das nossas vivências. Nós somos, né, o nosso maior crítico. E você sabe qual que é o melhor de tudo? É que nós temos sempre o direito de escolha e o poder do recomeço. Então, uma simples virada de chave, uma simples mudança de atitude pode mudar tudo. E esse é o grande jogo da vida. Então, embora às vezes a gente possa estar meio perdido, o importante é que a gente pode sempre mudar. Podemos recomeçar a todo momento. Então, pessoal, vocês gostaram do texto? Eu fiz assim de forma simples e bem objetiva, né? Lembrando, de novo, né, que por mais que o vídeo traga aquela ideia central, cada um faz referência com o que lhe é familiar. Aqui não existe certo e errado, existem pontos de vista diferentes, né? Então, às vezes, o que é uma coisa para mim, o que é Y, né, para um indivíduo é X para o outro. E tá tudo bem. O que podemos, né, chamar de uma grande diversidade.
A diversidade é o segundo nome da escola, gente. Por quê? Porque na escola, seja ela online, híbrida ou presencial, é lá que a diversidade se encontra. E na minha opinião, é o que torna o ensino tão especial. Vocês não acham? Agora que já entendemos a arte do otimismo, de sermos os nossos maiores incentivadores, vamos passear por um tema que todo mundo gosta: bolo de cenoura com chocolate. Se você não gosta, com certeza você conhece alguém que ama, não é mesmo? Difícil achar alguém que não goste, né? Pelo menos aqui no Brasil, de bolo de cenoura com cobertura de chocolate, às vezes sem cobertura. E você já parou para pensar na receita em si? Qual é a estrutura de uma receita? O que precisa conter nela para que as pessoas acertem a sua ordem? Aliás, existe uma ordem para fazer uma receita? A gente pode começar pelo final? Ou a gente precisa respeitar ali alguns critérios, né? Será que se a gente começar colocando a forma vazia no forno, a gente vai conseguir resolver o nosso problema? Essas e outras respostas você vai conferir agora no vídeo que nós vamos assistir. Aproveitem, até daqui a pouquinho eu já volto aqui com vocês. Olá! Aqui quem fala é a professora Bruna e o tema da nossa aula de hoje é o gênero textual receita. Vamos começar a nossa aula definindo o que é uma receita. Receitas são textos que têm a função de ensinar o leitor a preparar uma comida, um alimento. As receitas podem nos ensinar a preparar doces, tortas, sopas e muitas outras comidas. Vamos conhecer os elementos de uma receita. Toda receita deve iniciar com um título, que é o nome da comida que ela nos ensina a fazer. Depois vem os ingredientes, que é a lista de produtos e quantidades necessárias. E então vem o modo de preparo, o passo a passo, que são as instruções do que deve ser feito. Algumas receitas podem incluir também o tempo de preparo, que é a duração que a receita leva para ficar pronta, e o rendimento, que é a quantidade de porções que podem ser feitas com essa receita. Vamos ver agora alguns exemplos de receitas. Vejam esse exemplo de bolo de cenoura. Ingredientes: 3 cenouras, 4 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de óleo e 1 colher de fermento em pó. Modo de preparo: bata tudo no liquidificador, coloque a massa em uma assadeira untada com manteiga ou margarina, leve ao forno pré-aquecido e deixe durante 30 minutos. Tempo de preparo: 40 minutos. Rendimento: de 15 a 20 porções. Vamos identificar agora os elementos dessa receita. Bolo de cenoura é o título, é o nome da comida que essa receita nos ensina a fazer. Ingredientes é a lista de produtos e quantidades necessárias. Modo de preparo são as instruções, o passo a passo do que deve ser feito. Tempo de preparo é o tempo que a receita leva para ficar pronta. E rendimento, a quantidade de porções. Vamos ver mais um exemplo, agora de brigadeiro. Ingredientes: 1 lata de leite condensado, 1 colher de margarina, 5 colheres de chocolate em pó e 1 pacote de granulado para enrolar. Modo de preparo: misture os ingredientes em uma panela e leve ao fogo. Mexa com 1 colher de pau, girando sem parar. Quando o brigadeiro desgrudar do fundo da panela, despeje-o ainda quente em um recipiente para esfriar. Com as mãos untadas de margarina, enrole os brigadeiros, cubra com granulado e coloque nas forminhas. Tempo de preparo: 30 minutos. Rendimento: de 30 a 40 porções. Vamos identificar os elementos dessa receita? Brigadeiro é o título, é o nome do doce que essa receita nos ensina a preparar. Ingredientes é a lista de produtos e quantidades necessárias.
Modo de preparo são as instruções, o passo a passo do que devemos fazer. Tempo de preparo, quanto tempo leva para a receita ficar pronta. E o rendimento é a quantidade de porções que ela rende. Chegou a hora de produzir. Vamos listar agora o que não podemos esquecer na hora de produzir uma receita. Começamos então pelo título, o nome da comida que queremos ensinar o leitor da nossa receita a fazer. Depois, colocamos os ingredientes, a lista de produtos e medidas necessárias. Logo depois dos ingredientes vem o modo de preparo. Devemos listar os procedimentos passo a passo do que o leitor deve fazer para preparar a receita. Podemos adicionar o tempo de preparo, que é a duração que a receita leva para ficar pronta, e também o rendimento, o número de porções que podem ser feitas com essa receita. Agora, você já está preparado para produzir a sua receita. E aí, gostaram da aula de hoje? Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Até a próxima aula! Nossa, gente, confesso que deu até água na boca agora, né? Acho que já sei qual vai ser o meu café da tarde de hoje ou de amanhã. Tem alguém servido? Bolos à parte, brincadeiras, né? À parte, vamos dar seguimento aí para nossa aula. Vocês perceberam que para criar uma receita não basta ser bom na cozinha, não é mesmo? Existe sim começo, meio e fim, como tudo, né? Nas nossas vidas. Para que as coisas ou as receitas deem certo, depois de toda essa explicação, eu já até me sinto preparada para criar aí algumas receitinhas novas. Vocês acham? Me escrevam aqui depois se vocês aí tomaram coragem para escrever a estrutura aí de uma receita. E continuando a nossa aula, a seguir nós vamos para o momento nostalgia e música boa na nossa sala de aula virtual aqui no YouTube. Então eu quero ver quem aqui conhece os clássicos da nossa MPB e quero ver também quem é bom de interpretação de texto e reflexão. Nós nos vemos daqui a pouquinho. Tem
Uau! Que momento, senhoras e senhores, que momento, que letra, né? Maravilhosa, profunda e ao mesmo tempo de uma simplicidade muito grande, né? E assim, traz para nós muita coisa que às vezes na correria do dia a dia aí nós ficamos no automático e acabamos esquecendo, né, da questão do nosso planeta e de como levar a nossa vida em harmonia, né? Clássicos como esse nos fazem pensar mesmo, né, em quem chegou aqui primeiro do que nós, fazem pensar no nosso futuro. E o Beto Guedes, que é o autor, né, e o intérprete dessa música, claramente aqui ele nos dá uma aula sobre nosso lindo planeta, nos leva à reflexão sobre assuntos de extrema importância, sobre como estamos cuidando do nosso planeta, sobre a ganância e a sede de poder e todos os problemas que a nossa humanidade, nosso planeta tem sofrido. Podemos dizer que na primeira parte, né, do autor, o intérprete, ele nos traz a problemática. Então ele nos convida a refletir sobre as nossas atitudes e sobre a humanidade como um todo, né? Essa música realmente, ela é muito profunda e só essa música ela já dá uma aula, né? Se nós formos pegar ali estrofe por estrofe, cada verso dela, né? Prometo que depois eu vou fazer uma aula só dessa música, da gente pegando ali bonitinho, frase por frase. Mas no segundo momento, ele dá uma elucidação para nós, né? De como nós podemos resolver esse problema. E a sua maneira, ele nos ensina um caminho mais sustentável e saudável para levarmos a nossa vida, né? A questão ali da saúde mental, né? Então, quando ele diz, anda, leva a tua vida em harmonia, ele tá provocando, ele tá chamando a gente ali pro momento presente, né? Então, em resumo, ele traz uma situação problema na primeira parte da música e no segundo momento ele nos traz uma solução para essa problemática, que também nos leva à tranquilidade, à paz no coração. Então, ele morde e assopra, em resumo. Mas vale a pena a gente estudar, fazer um resumo profundo, né? Realmente uma introspecção, uma reflexão a partir dessa interpretação de texto. E agora eu quero ver cada um, né, de vocês, o que essa música traz para vocês. Então eu vou deixar aqui o depoimento de um fã que escreveu nos comentários do vídeo aqui no YouTube. Achei super interessante, eu vou replicar esse comentário dele aqui para vocês, porque acredito que muita gente aí vai se identificar, vai gerar uma conexão. Então o comentário dele diz assim: além de tudo de sensacional que essa música é e representa, ela também dá uma saudade absurda da infância, das coisas que nem mesmo eu saberia explicar. Fechando os olhos, estou aqui no meu quintal, estou com pessoas que já não estão mais aqui. Revejo amigos. Se pudesse resumir esse sentimento, seria algo como uma surra prazerosa na alma. Ah, se houvesse uma máquina do tempo. Enquanto não há, viajo com a música e ela me leva onde eu quiser. Um poeta, né? E eu acho que todo mundo compartilha desse mesmo sentimento, né? Dessa mesma sensação. Mudando um pouquinho de assunto, agora nós vamos falar sobre a nova geografia. Gosto de chamar de geografia contemporânea. Eu me lembro até do tempo, enquanto eu era aluna. Geografia na minha época era tida como uma daquelas matérias chatas que ninguém queria fazer, pois a gente achava que não ia utilizar no dia a dia, né? E nós estávamos bem enganados, né? Eu diria. Por quê? Vocês vão perceber que a geografia em si, ela está em tudo à nossa volta. Em sua definição, geografia nada mais é que a ciência que trata da descrição da Terra e do estudo dos fenômenos físicos, biológicos e humanos que nela ocorrem, suas causas e suas relações. Tudo aquilo que o homem põe a mão ou não está dentro da geografia. A partir de agora vocês vão ter uma noção desse primeiro momento. Eu estou fazendo uma breve explicação, depois nós vamos passar um vídeo, né, dizendo justamente as definições e como a tecnologia nos auxilia. Então a geografia é uma ciência que estuda os efeitos das ações do homem sobre a natureza, ou seja, o que as ações do homem mudam na natureza, na paisagem, no relevo, nos seres vivos, né? Também estuda a relação recíproca
entre o homem e o meio ambiente. Então, o espaço geográfico, tudo que a gente consegue tocar ou não, tudo que está à nossa volta é determinado espaço geográfico. E além disso, na contemporaneidade da geografia e versatilidade, através dela, nós estudamos o clima, podemos pontuar e abastecer gráficos de grande importância em diversas áreas, como a geografia política, geografia econômica, geografia agrária, climatologia, geologia, cartografia, que muita gente acha, na verdade, muita gente pensa que nem sabe o que é, mas vê a cartografia aí em vários momentos e vocês vão entender como. Seja qual for a vertente que você escolheu, conforme, seja qual for o uso, né, central daquilo que você escolhe, do segmento que você deseja dar, com o uso de uma ferramenta primordial, podemos levar a geografia a um novo patamar. Mas qual seria, né, essa ferramenta? Nada mais, nada menos que a tecnologia. Então, a questão, por exemplo, a cartografia. Tudo que leva a legenda, tudo que define ou determina um espaço geográfico, físico ou não, ele é uma cartografia. Não deixa de ser um mapa, né? Então, para elucidar tudo que nós estamos falando, nós vamos assistir, conforme eu havia falado, um vídeo do Centro de Mídias voltado para a educação básica. E o EJA faz parte, né, como nós vimos na introdução, dessa educação básica. Esse vídeo ele vai nos mostrar como a tecnologia pode e deve ser nossa aliada no ensino da nossa tão amada geografia. Vejo vocês já já. Olá, alunos e professores aí do 6º ano do ensino fundamental, anos finais. Estamos aqui para mais uma aula de geografia. Eu sou o professor Antônio Russo, vocês já estão se habituando aí com os professores aí do 6º ano. E nós vamos ter aí um tema interessante, que faz parte aí também, né, de uma habilidade do 5º ano. Pode colocar na tela, por gentileza. É a tecnologia e a transformação dos tipos de trabalho. E aí a gente vai, né, falando aí sobre a questão aí da tecnologia e também, né, a transformação, né, do trabalho, principalmente aí nos setores da economia, né? A gente vai fazer muitas comparações aí com imagens e é legal aí a gente ver, tá certo? Então, como eu falei para vocês, é uma habilidade aí do 5º ano e aí vocês vão acompanhar qual é essa habilidade. Então, vamos aí fazer aí a habilidade 5, né? Então é do 5º ano, habilidade 05, identificar e comparar as mudanças dos tipos de trabalho e desenvolvimento tecnológico na agropecuária, na indústria e no comércio e nos serviços em diferentes lugares. A unidade temática é Mundo do Trabalho, objetos de conhecimento, trabalho e inovação tecnológica. Então a gente vai ver aí a questão aí do... Na verdade, não é o trabalho, mas sim o processo, né, do trabalho e a transformação nos setores aí da economia, né? E como a tecnologia ele acaba transformando, né, esses meios de trabalho no decorrer do tempo, tá certo? E quando a gente fala nessa questão de meio de tecnológico, né, a gente sempre lembra do saudoso o geógrafo, né, Milton Santos, um dos maiores geógrafos aí que nós tivemos, tanto no Brasil como fora, né, no exterior, ele é bastante reconhecido. E aí eu trouxe aqui uma imagem dele e o que ele fala sobre essa questão aí do meio técnico científico informacional. Pode colocar aí na tela, tá? Então, em seu trabalho, o geógrafo brasileiro Milton Santos apresenta aí os conceitos ligados ao meio técnico científico informacional, que corresponde à evolução dos processos de produção e à reprodução do meio geográfico. Para compreender e analisar esse conceito, é necessário entender a evolução das transformações do espaço, que vão desde o meio natural, passando pelo meio técnico, até chegar ao meio técnico científico e informacional. E é isso que é interessante a gente retratar, né? Quando a gente fala dos processos de produção, a gente passa, né, por todo aquele processo tecnológico que inicia-se na Revolução Industrial. A gente não vai explicar o que é a Revolução Industrial, mas a gente vai passar para vocês fases, já para vocês terem um entendimento, né, dessa transformação do meio natural, como o Milton Santos
coloca aqui para o meio técnico. E aí, logicamente, com o avanço da tecnologia, aí ele denomina aí como meio técnico científico e, posteriormente, meio técnico científico e informacional. Então, até o processo da Revolução Industrial, basicamente, os meios de produção que nós tínhamos aqui no planeta era através de um processo natural, né? Ser humano, natureza. Com esse processo avançando a partir da primeira Revolução Industrial, em meados aí do século XVIII, aí esse processo técnico ele só vai cada vez mais transformando esse meio e modo de produção que nós temos e cada vez, né, mudando, né, no seu espaço, no seu tempo, né, cada vez mais rápido, como a gente observa aí em vários fluxos aí da globalização. Vamos lá para a tecnologia, né? Então, como vemos aí a tecnologia? A tecnologia está associada ao desenvolvimento científico. O fato é que, ao longo da evolução da humanidade, a tecnologia sempre esteve presente nas diferentes sociedades. Até das sociedades que utilizavam muito o processo de meio natural, a gente fala que, em certo momento, ele tem esse processo tecnológico. As ferramentas, né? As ferramentas, até as ferramentas rudimentares, pré-históricas, ela é o meio tecnológico de você transformar uma pedra, né, numa ferramenta. Então, lógico, é um processo rústico, né, comparando-se com a evolução tecnológica que nós temos hoje, né, e principalmente no processo da primeira Revolução Industrial, mas é um processo técnico, né? Ele transforma, né, de natural para um processo aí, vamos dizer assim, tecnológico rudimentar, tá certo? A gente vai ver aí os passos das revoluções industriais, mas nós vamos detalhar, até porque mais para frente nós vamos estar falando aí de revoluções industriais, né? Principalmente aí quando vocês chegarem no 7º e no 8º ano, a gente já fala mais, dá mais ênfase nas revoluções industriais. Mas é sempre bom, interessante já estar, né, ter esse pré-processo aí, né, do que foi as transformações e a evolução aí, através aí das revoluções industriais que nós tivemos aí no decorrer do tempo. Pode colocar aí na tela, por gentileza. Então, a primeira Revolução Industrial, datada aí de 1784, máquina a vapor e o tear mecânico, né? São as principais características da evolução aí do processo tecnológico em relação aos meios de produção. Já na segunda Revolução Industrial, 1870 mais ou menos, nós temos aí as fontes de energia, que é a eletricidade e o petróleo, produção em massa e a linha de montagem. Então já começa também, né, os modos de produção a serem transformados aí também. Já na terceira Revolução Industrial, que permeia aí por volta de 1969, nós temos aí energia nuclear, os avanços eletrônicos, né, os computadores principalmente começam a surgir, novas tecnologias e produção automatizada, né? A robótica começa a aparecer aí nas indústrias, principalmente na indústria automobilística dos Estados Unidos, da Europa e do Japão. E aí nós temos a quarta Revolução Industrial, né, que é nos dias de hoje, que é uma produção inteligente, né, a famosa inteligência artificial, o que nós chamamos a indústria 4.0, né, e esferas físicas, digital e aí, biológica, né, que aí nós temos outras estruturas aí trabalhando aí através aí dessa quarta Revolução Industrial, como por exemplo a biotecnologia, né, que está aí no nosso dia a dia. Então vocês veem aí como também a transformação, né, se faz através dos processos, né, de evolução tecnológica. Então nós temos aí 4 revoluções industriais e logicamente não vai parar por aí, porque vai logicamente depender do avanço tecnológico que nós vamos ter aí nos meios, nos modos de produção na sociedade mundial, tá certo? Isso vai passando, logicamente países que têm um poderio tecnológico são países que investem muito em pesquisa, e aí vem os destaques aí de países com poderio de desenvolvimento, né, e um poderio econômico, né, com abundância para estar, né, investindo aí nas pesquisas aí em universidades e transformando, né, os seus estudantes universitários em futuros pensadores, né, junto aí com a inteligência artificial, que é a inteligência aí robótica, tá certo? E o trabalho? Como é que fica aí o trabalho através desses modos e meios de produção? Ele está mais ou menos encaixado dessa maneira aí que vocês vão acompanhar na tela. Então nós temos o trabalho no centro, na qual desenvolve aí a tecnologia,
O espaço geográfico, que é importante retratar, e a sua transformação, a ciência, né, as diversas ciências que engloba aí, né, os meios de trabalho e também a economia. Então, tudo isso aí, né, faz aí, né, uma junção, né, e aí eles conseguem fazer aí com que o trabalho cada vez mais se torne um trabalho mais intelectualizado do que braçal. Né? Por isso que desenvolve aí a tecnologia através da economia, como eu falei para vocês, os investimentos, a ciência, né, como um modo de descobrimento aí de novas tecnologias e, logicamente, o espaço sendo aí transformado no decorrer do tempo, como Milton Santos falava e eu até citei aí, né, no primeiro slide aí que vocês viram, tá certo? E, logicamente, né, lembra que eu falei para vocês, com toda essa evolução, os sistemas econômicos, eles acabam se transformando. Né, através aí da sua produção, através da sua mão de obra, né, porque tanto o trabalho como a produção, né, meios e modos de produção, eles acabam sendo afetados aí com as inovações tecnológicas e com o passar do tempo. Um exemplo que eu trago para vocês é da agricultura. Tá aí, ó, agricultura aí, uma agricultura tradicional, né, uma agricultura que era produzida aí, principalmente com mão de obra, né? Então, mesmo que eram agriculturas extensivas, como, por exemplo, na época da colonização aqui, a cana-de-açúcar, né? Utilizando mão de obra, né? O café também, né? A lavoura cafeeira, também, né? Final do século XIX, início do século XX, utilizando mão de obra. E com o passar do tempo, a introdução da tecnologia na agricultura, nós temos uma agricultura moderna, que aparece lá na tela para vocês do lado direito, né, com mecanização agrícola. E aí você tem lá, né, uma colheitadeira, né, e um trator lá recebendo lá os grãos. Então, totalmente tecnológico esse processo aí, né, que antes era feito somente pela mão de obra e que a partir principalmente do meados do século XX, né, já nos Estados Unidos em 1950, já se utilizava a mecanização agrícola nesse meio aí de produção. A pecuária também sofre transformações, tá certo? Eu tenho que deixar bem claro para os alunos aqui que não é uma transformação total, né? Nem todo mundo utiliza mecanização. A agricultura de subsistência, por exemplo, utiliza a mão de obra, né? E outros tipos de agricultura que vocês também vão ver e viram também no 6º ano. Mas a pecuária também, ela sofre alterações, tá? Pode colocar aí na tela, por gentileza. Nós temos aí a pecuária tradicional, né? Que tem lá, né, a colheita do leite manual, né, o corte da carne, e nós temos a pecuária moderna, que está lá, né, a gente tem lá o gado sendo criado, né, que nós chamamos de pecuária intensiva. Esse tipo de pecuária moderna é muito aí também para o corte de carne, né, para manter a carne mais mole, né, então o gado ele não fica andando e não cria, né, músculos rígidos, né? Tem toda a tecnologia por trás, todo um estudo, né? E aí temos até um veterinário aí, né, fazendo aí, né, uma escrita, né, porque é como, né, o tratamento médico aí dessa criação de pecuária moderna que utiliza muito isso, né? Você tem lá o veterinário, você tem o cuidador, que é um profissional, então tudo isso aí também envolve aí a tecnologia, tá certo? Então veja como vai mudando. A extração mineral também, tá lá, ó, a extração tradicional, utilizando a mão de obra, né, tá lá os mineradores lá, retirando lá o minério, né, manualmente, e do lado direito você tem uma extração moderna, utilizando maquinário, e aí a tecnologia, aí modernizando também, né, a extração mineral. Já podemos até ir para a próxima lá, ó, extração vegetal também, ó lá, extração tradicional, né, isso aí é a extração, né, das seringueiras, né, para a retirada aí do látex, né, para a formação aí da produção de borracha, e você também tem uma extração moderna no lado direito, com retirada aí de madeira, que antes era feito manualmente, e hoje é feito aí com maquinários modernos, né? A indústria, principalmente quando a gente fala de indústria, a gente refere-se aí à indústria automobilística, né? Foi uma das primeiras indústrias aí a se modernizar, né? Lembrar aí do Fordismo, por exemplo, né? No início do século XX também tem essa questão aí do processo de transformação aí, tanto da utilização da mão de obra, como também no processo tecnológico de fabricação de automóveis. Então pode colocar aí na tela, por gentileza. Está lá a fabricação tradicional do lado esquerdo, né, feito aí manualmente, e do lado direito, né, já uma
industrialização moderna, com a robótica, né? Praticamente aí, né, boa parte aí da montagem dos veículos hoje são feitas aí através de robôs, né? Robótica, né? Tendo aí os seres humanos só fazendo lá praticamente o acabamento. Na construção civil também não foi diferente. Então tá lá, construção civil, vocês podem acompanhar, né? Do lado esquerdo, né? Uma construção manual, que era costume se fazer até a década de 1970, início de 1980, e agora nós temos a construção moderna, utilizando muito maquinário, né? Então a tecnologia também desenvolvendo aí na construção civil. Então a gente viu vários setores aí da economia, né, na qual, né, se utiliza aí do avanço tecnológico, né, e logicamente diminui a mão de obra humana, né, e transformando aí, né, em maquinários. E aí nós temos também o comércio também não fica de fora, tá aí, ó, comércio tradicional, né, a vendinha lá, e hoje comércios modernos aí com shoppings, hipermercados, né, que tem lá a sua modernidade, tá certo? E eu citei para vocês também a biotecnologia. E a biotecnologia está no nosso dia a dia aí, ó. Tá vendo? A biologia com tecnologia, nós chamamos aí de biotecnologia, né? Então, microbiologia, biologia molecular, celular, genética. A celular que eu falei é biologia celular, tá? E aí você envolve computação, robótica, eletroeletrônica, etc. Tá certo, pessoal? Então tá aí, né? Depois vocês podem pegar a aula aí no repositório para rever. E aí temos aí atividade e mão na massa. Aí vocês podem responder aí, quais são os pontos positivos e negativos que você considera na introdução da tecnologia nos meios de trabalho. E aí no mão na massa vocês podem fazer uma pesquisa sobre as transformações dos meios de produção após a Revolução Industrial, tá certo? Bom, pessoal, quem tiver aí acompanhando aí no chat pode estar, desculpa, aí no aplicativo pode estar participando do interativo. Daqui a pouco a gente retorna e aí depois da vinheta, beleza? Então até mais. Quanta informação interessante, não é mesmo, gente? Vocês viram como a geografia, em sua versatilidade, passeia por diversos segmentos do nosso cotidiano? Alinhada com a tecnologia, então, esse campo se expande ainda mais, passando pelo comércio, pela indústria, natureza, alimentação, clima e por onde mais assim decidirmos. A verdade é que não existe limite. O importante é estarmos sempre em congruência e atentos às mudanças. Porque é assim que a vida funciona, né? Nossa vida é movimento e as coisas mudam toda hora. A tecnologia nos auxilia muito nesse processo, de forma sustentável, íntegra e pensando sempre no futuro do nosso planeta, tendo em mente que o futuro começa agora. Se plantarmos a semente da sustentabilidade e a consciência ecológica para cuidarmos dos recursos do nosso planeta, nós estaremos, né, cuidando do futuro dos nossos filhos, netos, bisnetos, enfim, todos aqueles que virão, né, depois de nós. Isso é muito importante. Então, para elucidar aí essa consciência ecológica, nesse momento eu quero deixar uma música como reflexão sobre tudo isso que nós falamos, dessa questão sustentável. O futuro, ele é sustentável, não tem para onde correr, gente. A gente precisa cada vez mais se educar ecologicamente para fazer diferença para o nosso planeta. Então, com vocês, para ajudar nesse processo, uma das músicas mais lindas da minha opinião, Planeta Água, de Guilherme Arantes. E eu vejo vocês já já. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão, água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão, águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Aldeias e matam a sede da população. Águas que
igarapés, onde Yara, mãe d'água, é misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. É isso aí, pessoal. Depois dessa linda melodia regada com muita reflexão e esperança de um planeta mais justo e sustentável, que nós vamos encerrar a nossa aula de hoje. É isso mesmo. Chegando ao fim. Tudo que é bom dura pouco, não é mesmo? E de acordo com o que nós estudamos, as coisas precisam ter um início, um meio e um fim. Então, eu quero agradecer muito a todos que aqui me acompanharam até agora e estudaram comigo. Deixo aqui como encerramento a frase de um dos psicólogos, que é dos maiores, psicólogos que passou por aqui, que diz assim:
Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. É do Jung, né? Para quem não conhece, digita lá no Google, aqui no YouTube mesmo tem muitos vídeos sobre a psicologia analítica que fala justamente sobre nós estarmos conscientes, né? O nosso momento presente. Prometo que depois eu faço uma aula sobre isso para vocês. Lembrando, pessoal, que toda a referência bibliográfica vai ficar disponível na descrição do vídeo e no relatório final desse projeto de extensão. Um grande abraço a todos, o meu muito obrigada a todos vocês e até a próxima aula.